Paiva hoje aqui, Brasília, dia 6 de maio de 2021. Estou no meu penúltimo dia do processo, 21 dias de Viver de Luz. Estou há 20 dias sem comer absolutamente nada, né, de origem orgânica, nada, nenhum tipo de alimento. Comecei esse processo no dia 16 de abril, à meia-noite, do dia 16 para o dia 17, né? Então amanhã aqui vai ser sexta-feira, aí de sexta para sábado, também meia-noite, também encerro meu processo, né? Peço desculpas, sim, eu tô super constrangido, mas eu deixei de gravar vários dias mesmo, os vídeos. Na semana passada teve aqui um instituto, né? Então teve um trabalho com a medicina da floresta aqui. Aí na sexta-feira teve um pré-trabalho e eu cuidei do fogo, e no sábado a gente recebeu algumas pessoas. Mas eu não tomei nada, não usei nada, né? Só acompanhei, embrulhado, deitadinho, sentado. Ia lá, às vezes mexia no fogo, cuidava do fogo, que eu gosto, e tava me sentindo muito bem, tudo tranquilo, tudo certo, né? E aí eu perdi o andar, assim, dos vídeos, fui procrastinando, deixando pra lá, tava tão bem, assim, que eu não sabia nem o que dizer, o que falar, e na minha intuição, assim, eu já tinha falado tudo que tinha pra falar, sabe? E eu fiquei pensando coisas como assim, por mais que seja interessante uma pessoa ver um relato do processo, ela só consegue realmente identificar e perceber e sentir, né, o processo quando ela realmente faz o processo. Esse processo ele não tem como você explicar, não tem como você dizer o que você sente, o que você passa, qualquer sensação que eu tenho no meu corpo, a nível emocional ou físico, ele é muito específico, né? E eu acredito também que ele vai muito de pessoa para pessoa. Então esses vídeos eles não podem ser usados como uma referência, né, de algum processo para alguém, né? Às vezes a pessoa pode ter um processo muito mais bacana, às vezes pode ter um processo mais difícil, às vezes a pessoa pode até não conseguir, né? Como acontece também. Então eu fiquei com essa coisa na cabeça em relação a essa questão dos vídeos. Então eu queria ser assim, mais sucinto possível, né, para explicar realmente o processo para as pessoas verem, talvez a modificação de como eu estou, né, ou do que eu estou sentindo, tudo isso também é muito interessante, é muito legal. Mas de fato vivenciar o processo é algo muito específico, né? E então toda essa sensibilidade, essa extrema sensibilidade que eu estou sentindo, né, essa amorosidade, meu coração pulsando com uma intensidade assim, que eu nunca senti, né? Sinto ele bater assim forte no peito. Às vezes no começo eu até estranhei, poderia ser uma coisa assim meio que ataque cardíaco, mas não. Parece que é um processo natural mesmo dele tá batendo um pouquinho mais intenso, mais forte assim, sabe? E eu tenho escrevido, que eu gosto bastante de escrever, e tem saído umas coisas muito legais, tenho sentido muitas intuições em relação a essas questões assim, do que eu gosto de escrever, sabe? Vem várias informações. Então eu sinto que eu estou muito bem a nível mental, emocional, né, e físico. Essa última semana que eu não gravei, a gente começa a tomar uns sucos mais concentrados. Então você pega uma mistura de 40%, né, 40 a 50%. Eu estou tomando 40 a 50% mais ou menos. Então para cada 100 ml de água eu boto 100 ml de suco. Mas acho que nem isso, porque eu tenho colocado uma água assim, e eu tenho pegado algumas laranjas e aí eu espremo laranja. Também tenho, a Suzana comprou um suco assim, integral de uva, e eu tenho botado um pouco na água e tenho tomado, e tem sido assim, né? Já estava muito bem e eu estou melhor ainda. É como se não tivesse acontecendo nada assim, é impressionante. Eu estou fazendo as coisas normalmente. Hoje veio um pajé aqui, a Suzana fez uma aplicação de uma medicina também, e eu não fiz, né? Só acompanhei tudo. Então a gente teve que sair hoje, eu tive que ir lá ajudar ela para ir buscá-lo.
E eu dirigi normalmente, né? Me senti bem, tranquilo, não senti nenhum desconforto ou cansaço. Não recomendo, não é legal sair do processo assim, mas a gente teve que ir rapidamente ali. Só pegar ali na saída ali do local aqui. A gente tá numa chácara, né? Que é um instituto. Mas deu tudo certo, tranquilo. E amanhã vai ter um trabalho aqui à noite de Jurema, né? E eu tenho sentido de finalizar esse processo consagrando a medicina, né? Consagrando a ayahuasca. Aqueles que acham que pode que não ser interessante, eu infelizmente não sei um argumento para utilizar, mas eu confio muito na medicina, gosto muito, me auxilia bastante. Ela me ajuda muito a ver como é que está o meu nível de percepção, de frequência, de sintonização, né? Antes de fazer esse propósito desse processo, né? Eu comungava o chá e sempre vinha essa informação para eu fazer esse processo na força, sabe? Seja lá o que for, se é a minha intuição, se é o meu inconsciente, ou se são guias mesmo, ou energias, ou forças da natureza. Isso aí ninguém pode provar, ninguém pode dizer o que de fato é. Eu posso dizer que muito provavelmente sim, sejam alguma energia, forças e sintonizações externas, porque eu já tive algumas experiências assim bem profundas, fantásticas, a nível de estar conversando com essa força mental que está aqui e ele realmente fazer aquilo, né, de forma externa, aquilo que estava falando na minha mente. Então tem uma coisa aí e nem todo mundo pode compreender, às vezes a pessoa não comunga ou não conhece a ayahuasca, né? E ficou um pouco difícil dessa compreensão em relação a esse aumento dessa sintonização com essa conexão de alguma coisa que esteja fora, externa. Então eu senti amanhã, muito provavelmente eu irei tomar para fechar, vou tomar bem pouco, e aí eu vou sentindo, conforme eu me sentir bem, tranquilo, aí eu talvez possa tomar um pouco mais para me aprofundar, para eu realmente ver o propósito final do que aconteceu, né? Não só o propósito do que eu sinto, penso, em relação às minhas emoções, em relação ao meu mental, a minha conexão, a minha clareza mental, né? Toda a minha limpeza física, né? Que a autofagia promove nessa reposição e troca de células e tudo mais. Mas também esse nível de conexão, de sintonização. Né? Então, quando eu tomava, eu falava para fazer esse processo que seria um divisor de águas na minha frequência. E eu lembro que tinha algumas vezes que eu recebi uma informação que era o seguinte: eu tinha a oportunidade de subir um pouco mais a nível de percepção, de conexão, de recebimento de intuições, só que o meu corpo físico, por ainda estar comendo alimentação ainda muito ácida, né, uma alimentação não tão saudável, ele prendia essa evolução, essa subida, essa conexão mais pura, cristalina e fina, né? E eu percebia de fato que quando eu passava alguns períodos assim, vegetariano ou vegano, e eu comungava a medicina, era um outro processo. É muito diferente e quem comunga sabe disso, né? E quem comunga e nunca fez, né, um processo assim de desintoxicação, né, assim, ou passar um período tomando vegano, vegetariano, sem comer nada de origem animal, ou evitar ao máximo, né, comer essa energia, morte, essa energia que ela é difícil de digerir, o corpo tem que fazer todo um processo metabólico mais complexo, porque esses animais estão muito próximos geneticamente do ser humano, né? Então, quem não fez não consegue perceber essa conexão nesse patamar, dentro dessa força que fica perceptível dentro do trabalho que você comunga a medicina, né? Então, para quem não conhece, pesquisa, né? Se informa, tem umas informações, uns lugares muito bacanas, sérios, pessoas sérias que falam. Tem muita gente que fala muita bobeira, muita besteira, não sabe o que é, não sabe o que está falando, mas tem muita gente legal também, né? Então, assim, a ayahuasca, né, ela tem uma molécula, né, que chama triptamina, que é o DMT, que é uma molécula que a gente produz aqui no nosso terceiro olho, né, que é na nossa glândula pineal, quando a gente produz melatonina durante o sono. Então, tudo que a gente tem de imagem quando a gente fecha o olho ou sonha, dentro dos sonhos, é dentro dessa molécula da melatonina.
E vários estudos científicos, vários documentários falam que essa molécula seria a molécula de Deus, porque ela ampliaria a nossa intuição e a nossa percepção com essa conexão externa ou interna com o nosso divino. Então é algo realmente um presente. Eu vejo irmãos e irmãs assim que realmente vão no caminho, né, que realmente é possível ver a transformação, né, se tornando vegetarianos, veganos, começam a meditar, praticar yoga, praticam jejuns, se abdicam de vários tipos de vícios, né, em relação a muitas substâncias aí que não fazem tão bem para o organismo. Então, e tem gente também que faz bobeira, bobagem e utiliza também a medicina com outras coisas, e aí a cagada é certa, viu? Eu vou dizer assim, por experiência desses anos todos que eu acompanho também pessoas, né, dentro dos grupos que eu já fui fui fardado em algumas casas e trabalhei sempre auxiliando e ajudando dentro dos trabalhos. Também já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos, né, tocando. A gente viajou, né, a gente viajava tocando algumas músicas, tocando ao vivo dentro dos trabalhos, também fazendo trabalho de concentração. Então, tem um pouquinho de experiência, um pouquinho de conexão com essa energia. E esse processo todo também do jejum, ele também tem isso. Eu tenho uma ideia que a gente não precisa comungar ayahuasca para sempre, né? Isso é uma ilusão. A gente precisa comungar ayahuasca até a gente sentir que a gente pode caminhar com as nossas próprias pernas, né? A ayahuasca é uma ferramenta maravilhosa, mas você tem que saber como utilizar, até quando utilizar, de que forma utilizar. E eu tenho sentido que esse processo pode ser um divisor também de águas para que eu comece a não comungar ou comungar muito menos. Às vezes eu penso talvez em comungar talvez a cada 6 meses, ou às vezes uma vez por ano, sabe? Para eu ver como é que eu tô a nível mais energético, mas eu estando bem, estando feliz, estando em paz, estando conectado, sentindo a minha intuição florescer, não tem porquê. Até porque o jejum produz DMT, né? Quando a gente está com o corpo limpo, quando a gente está com a nossa glândula pineal sem nenhum tipo de toxina, seja ela o flúor, mercúrio, ou outro tipo de alimentos que tornam o corpo ácido, você começa a produzir o DMT com mais facilidade, com maior quantidade, vou dizer assim. E essa noite eu vivenciei isso na prática, eu tive borracheira. A gente chama borracheira a miração, né? A força, o estado ampliado de consciência, né? E eu tive visualizações de luzes, de coisas assim, quando eu estava dormindo à noite, assim, um sonho muito psicodélico que eu tive, assim, muito forte, intenso, verdadeiro, como se eu estivesse dentro do sonho. E eu senti que realmente eu alcancei o propósito um dos propósitos, né, que eu vim buscar nesse processo aqui de 21 dias. Tá sendo significante, maravilhoso e é impossível explicar de fato o que está acontecendo, né? Mas ontem eu fiz um texto para divulgar, para falar para os irmãos, né, no Facebook sobre o processo, e eu recebi uns feedbacks muito legais, fiquei muito feliz, né? Eu tinha muito receio de que esse processo pudesse ser recebido com muito julgamento, mas eu acredito também que quem julgou, quem não entende, talvez não tenha comentado, tenha ficado né, na incompreensão, mas às vezes até interessado em pesquisar e saber mais a respeito. Mas eu vi que também tem muita gente que está praticando jejum, muita gente que já conhece, já viu falar a respeito do processo e tem vontade de fazer o processo, às vezes tem uma insegurança, um medo de não se achar pronto ou preparado para o processo. Isso vem muito de uma ilusão do ego que fica querendo a gente sabotar a gente, né? E isso também aconteceu muito comigo. E eu vou dizer uma coisa assim que, por exemplo, em relação à ayahuasca, né? Quando eu tomei a ayahuasca antes de fazer o processo, a ayahuasca, eu senti na força que ia ser difícil. Olha só. Então nem tudo que a ayahuasca faz ou você sente dentro da ayahuasca, ela pode ser realmente verdade, entende? Então você tem que ver se dentro desse processo da ayahuasca, por exemplo, eu entrei numa parada mais do meu ego, me sabotando, falando que talvez eu não fosse ter um processo tão tranquilo, tão fácil, né? Ou se realmente eu estava conectado com uma essência mais profunda, mais divina, que é o meu eu superior, amor divino,
que falaria, não, querido, tá tudo certo, vai lá, faz o processo que você vai dar conta, né? Mas eu não quis ouvir aquela voz de que falou que talvez eu não tivesse preparado e talvez fosse difícil, e vim mesmo assim. E não foi exatamente aquilo que eu vi ali, não querendo desqualificar, né, o processo, porque dentro do processo você pode entrar por dois caminhos, né, do processo com a ayahuasca. E às vezes você não sabe, né, às vezes você está com medo, às vezes você está inseguro e você vai, comunga isso e só amplia esse medo, essa insegurança, né. Então você está pleno de si mesmo, de forma lúcida, né, sem confiante dentro da sua intenção, dentro da sua ação, às vezes é muito mais verdadeiro, às vezes é muito mais intenso, às vezes é muito mais bonito, sabe? Então, é isso. Então amanhã é meu último dia, eu vou gravar um último vídeo, talvez até depois do trabalho, não sei, talvez só no sábado, eu vou falar o que aconteceu, como eu me senti, tudo, né, que pode ter sido diferente em relação a isso. E aí eu vou compartilhar depois publicamente esses vídeos, muito provavelmente no YouTube, porque os vídeos estão grandes, então talvez não caibam no Facebook, mas eu vou dar uma analisada nisso, eu posto no Facebook, ou até mesmo no Instagram, no YouTube. Eu quero movimentar essa energia, porque eu fui convidado aqui pela Suzana, pelo Instituto, a estar participando, fazer parte dessa família aqui, de trabalhar aqui, né? Ela ficou muito feliz com o meu processo, inclusive eu quero que ela grave um vídeo. Eu vou tentar ver se ela consegue, ela não está muito querendo, mas eu vou tentar conversar com ela para que ela grave pelo menos um pouquinho, para ela falar também como foi a experiência para ela estar acompanhando esse processo, né? Então eu fui convidado por ela, né? Esse espaço é dela, essa chácara, esse instituto, e eu fui convidado para também participar, para estar junto, para trabalhar junto, para a gente divulgar o processo, para a gente trabalhar e trazer pessoas para cá, para a gente estar fazendo processos, desde processos de desintoxicação, com jejuns, meditação, pranayana, as medicinas para quem sentir, quiser, né? A gente trabalha com a medicina da Jurema, a gente trabalha com a medicina da ayahuasca, né? Então, vai ser muito, muito fantástico. Então é isso. Aí eu fui convidado, né, para estar participando aqui do Instituto, né, como facilitador do processo, juntamente com ela, para eu ficar responsável mais por essa parte, né, da estrutura, da montagem, da organização, da divulgação, né, e também estar acompanhando aqui no dia a dia, o tempo inteiro, as pessoas que decidirem vir, quiserem vir fazer o processo. A gente está encaminhando aqui para a gente organizar os espaços, né, para a gente ter um limite, assim, ver qual a estrutura, né, que a gente consegue receber de pessoas. E ela vai estar acompanhando nesse nível terapêutico, psicológico, emocional. E ela é fantástica, fantástica, uma pessoa incrível, super de uma capacidade sobrenatural mesmo de acompanhar pessoas e de desbloquear, sabe, de trabalhar crenças e sabe, e ver o que a pessoa está precisando resolver no relacionamento, no dinheiro, sabe, com os pais, consigo mesmo. Nossa, ela consegue chegar assim, ó, na ferida, sabe? Então, para quem quer mesmo, é libertador o negócio, né? E é isso. Então, eu tô muito grato, muito feliz. Muitos projetos, muitas ideias, muitas coisas acontecendo, né? E a gente vai realizando e vai correndo atrás e é isso, né? E às vezes as pessoas perguntam sobre meu peso, eu nem emagreci tanto quanto eu imaginei que iria emagrecer. Eu pensei que eu ia ficar bem seco, sabe? Muito assim, mostrando os ossos, porque eu já fui mais magro que isso quando eu fui simbiótico. Eu fiquei 6 meses simbiótico, que eu acho que eu já comentei em algum vídeo passado, que é você não se alimenta nada de energia morte. Então você não pode comer nem cenoura, por exemplo. Só energia de renovação, frutas, alguns legumes, né? Brotos então eu emagreci bastante. Cheguei a pesar 74 quilos. E as pessoas achavam que eu estava doente, foi bem chocante, porque eu emagreci de uma hora para outra. Fui fazer o processo de 21 dias lá em São Paulo, só de frutas, né? E voltei totalmente simbiótico, né? Lá eu perdi talvez uns 6, 7, 8 quilos, e depois eu fui emagrecendo mais durante os meses. Nesse processo aqui eu entrei com 88 quilos. E eu acredito que eu devo estar pesando uns 80 quilos, né?
pelo meu aspecto, que eu conheço do meu corpo e eu vi, eu ainda tô com alguma gordurinha assim, não queimou tudo, por incrível que pareça. Eu pedi assim, dentro do meu guia interno, dentro da minha mente, para eu não emagrecer tanto, porque eu não queria ficar feio, sabe, chupado, seco. As pessoas estranham bastante que a pessoa vê você antes de um processo como esse e a pessoa te vê 30 dias depois, 21 dias depois, a pessoa assusta, né? Porque realmente fica muito nítido que você perdeu muito peso de uma hora para outra. E eu não queria causar esse choque nem para os meus amigos ou para minha família, assim, né? Que para que isso fosse mais de forma mais tranquila, suave, talvez com o tempo. Uma coisa que eu não falei, que é uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos dias, né? E eu tenho refletido bastante, é sobre a decisão da minha vida. A decisão mais importante que eu tenho que tomar nesse processo, a decisão mais importante que eu vou tomar em relação a tudo que está acontecendo, né? A decisão que eu vou tomar em relação a manter esse processo até onde eu possa aguentar ou entender que ele chegou no seu patamar de limite, que é se eu vou continuar me alimentando de prana e de fóton, de energia vril e tomando apenas águas e sucos, né? Não vou voltar a comer nenhum tipo de alimento, né, sólido, físico, né, só físico assim no sentido da água é físico, mas no sentido orgânico de comida mesmo, que tem essa linha que chama-se liquidarismo, que são pessoas que se alimentam apenas de líquidos. Então, tem outros facilitadores, conheço um facilitador muito famoso que ele diz que se alimenta só dessa forma. Então ele faz sucos de frutas e sucos de verduras, né? Então ele pega lá o processador, bate uma cenoura, bate uma beterraba, bate um brócolis com um suco de laranja, de maracujá e de manga e tal, bate e toma só isso. Então assim, eu tenho que tomar essa decisão para ver se sentir de fato se eu vou continuar, né? Eu tô me sentindo tão bem, eu tive um insight assim, você tá tão bem, por que que você vai comer? Por que que você precisa voltar a comer se você está tão bem, né? Se você estiver se sentindo fraco, debilitado, se sua mente estivesse embaralhada ou confusão mental, sentindo algum incômodo físico ou dor em relação a alguma coisa, aí talvez fosse válido eu voltar a comer. Mas como eu estou muito bem, tranquilo, fazendo as coisas normalmente, eu ainda sinto que eu não estou na minha força plena. Às vezes eu vou pegar uma cadeira que tem aqui pesada. Eu lembro que no começo ela estava mais difícil de pegar, eu tinha uma dificuldade. Agora eu já pego ela com mais facilidade. Então é muito provável que essa força também, meu corpo se adapte cada vez mais ao processo, a toda essa energia, né, a tudo que eu estou fazendo. E aí eu chego no patamar que eu consiga fazer uma corrida, correr 5 km, 10 km, pegar um peso, malhar, me alimentando dessa forma assim, só de líquidos, né? É claro que fazendo os exames, vendo acompanhamento né, dentro das vitaminas, se está faltando alguma coisa, isso também acho importante. Também não dá para ficar assim, soltar, tá tudo certo, me alimentando disso, daquilo e deixar, né? Por mais que isso às vezes pode causar uma quebra de crença de você acreditar que você precisa de vitamina. Então é um negócio um pouco delicado, né? Você acreditar que você está sem vitamina, você pode começar a ficar sem vitamina. Porque na verdade todo esse processo é um processo mental de você acreditar que é possível você viver sem se alimentar absolutamente só de água ou um pouco de suco, ralos em alguns momentos. Então ele é um processo de fé, de conexão, de acreditar, de intenção. Esse é o verdadeiro propósito do processo, acreditar em si mesmo, acreditar no seu divino interno, acreditar que você é luz e você está conectado com esse todo e esse todo é você e é tudo, né? É você, é todos nós. E então é possível você ser e fazer qualquer coisa, porque isso tudo aqui na verdade é uma grande ilusão. Mas isso é um outro papo, né? Então amanhã, quando eu provavelmente tomar o chá, eu vou tomar essa decisão definitivamente. Mas eu estou encaminhado a que eu fique pelo menos mais 21 dias tomando apenas água e sucos, né? Se eu continuar nessa disposição, se eu continuar conseguindo fazer tudo o que eu preciso fazer, né? Todos os cuidados externos do dia a dia, pagar conta, trabalhar, né? Cuidar de ficar com filha, né? E resolver tudo que tem para resolver, aí eu vou continuar me alimentando
né? Claro que todo dia tem que ter tem que estar muito focado, todo dia tem que meditar meia horinha, 1 hora, tem que fazer o pranayama, tem que fazer essa visualização do sol, né? Pode ser que tudo isso seja um placebo para você acreditar que você está se alimentando disso e que toda essa energia esteja aqui, em tudo, em tudo. E eu sinto que ela está em tudo, porque teve uns 2 dias que eu não fiz o pranayama e nem olhei para o sol e eu continuei super bem, tranquilo, sereno, em paz, né? Forte. E porque eu também se alimenta de outras coisas, como eu também já comentei, né? Caiu alguma coisa ali. Da fogueira, o fogo é uma coisa que me alimenta imensamente, a música. Nossa, quando eu escuto as músicas assim, eu fico emocionado, choro e sobe energia, vibração. Ontem eu tava escutando umas músicas e meu corpo vibrava. Era, sabe, como se estivesse realmente dentro de um trabalho de ayahuasca, sabe? Foi muito significativo. E era isso que eu queria, era isso que eu tava buscando, sabe? Essa vibração, essa conexão mais legal comigo mesmo, de estar mais feliz, mais pleno. Porque às vezes eu me sentia, né? Até 1 ano atrás, eu estava num processo assim de infelicidade em relação a estar aqui encarnado muito forte, sabe? Eu senti uma saudade de alguma coisa que eu não sabia dizer o que era e da onde era, sabe? Eu escutava as músicas indígenas que eu amo, assim, eu chorava e eu queria ir para aquele lugar, queria ir para aquele momento, sabe? Que eu estava dançando lá na chuva com eles, assim. Foi um momento muito difícil, né? Talvez por causa da pandemia, por causa de várias coisas que eu estava com projetos super encaminhados, super prosperando e de repente a coisa desandou e a pandemia veio e eu tive que abrir mão de muita coisa, muita coisa. Então eu estou tendo que me reinventar, estou tendo que, né, trabalhar de outras coisas, de outras formas. E eu não quero mais ser aquele Léo que estava... Eu nunca pensei em suicídio, mas se eu desencarnasse, eu ia desencarnar muito feliz, sabe? Eu não estava mais conseguindo lidar comigo mesmo, sabe? Não estava conseguindo mais lidar com a energia da terra, assim, das coisas, né? Das dores que eu sinto em relação ao mundo, né? Das pessoas que ainda precisam de algum auxílio, de alguma cura, né? Da gente ainda não ter a consciência de cuidar da natureza e dos animais, assim, sabe? E eu me sentia muito culpado, assim, porque às vezes eu ainda ia comer um frango. Carne vermelha já tem muito tempo que eu não como. Mas um frango, às vezes acontecia, daí numa festa, assim, de família. E aí eu me sentia super mal, falava, nossa, eu sou um monstro, né? E isso não é um sentimento legal, assim, um sentimento de culpa, né? De você estar se alimentando e você ver que você estava comendo a mãe divina, né? Você estava ali mastigando, né, a essência divina, a vida, né, de um outro ser. E então eu queria mudar minha mente, mudar minha reprogramação para que eu não precise mais me alimentar, né, de nenhum ser vivo, sabe? De nada que tenha essa origem que possa maltratar ou matar, né, ou fazer mal a algum ser vivo, seja humano, seja um animal, seja até mesmo as plantas. Claro que as plantas num outro nível de consciência, mas como está tudo interligado e tudo é um só, quando a gente come, a gente mata, a gente está matando alguma coisa de tudo. Mas também a gente também tem que entender também que são processos de entendimento, de conexões, e está tudo certo também para quem não quero julgar ninguém, não é o meu motivo. Quem quiser comer carne que possa comer, e se estiver bem, feliz, tudo certo, sabe? Cada um tem que encontrar o seu caminho e se ver e se sentir onde se sentir bem, feliz e quer ir, né? Quer estar, quer caminhar. O meu caminho é, assim, a minha mente ela é muito exigente comigo. Muito exigente, muito exigente. Eu não sei por que é tão exigente. Eu não posso sair da linha em nada, em nenhum momento. Qualquer coisa que eu faça, que seja dentro do propósito, dentro da verdade, da integridade, automaticamente a lei do retorno vem e me pega. Sempre, sempre. Né? Às vezes, qualquer situação assim que eu possa até imaginar ou pensar alguma coisa de passar a perna em alguém, ou dever a alguém, ou tirar vantagem, né? Ou, sabe, não andar realmente certinho em relação à fidelidade, a respeito, sabe? A, a, a,
a volta ela é grande. Quanto mais você sobe, maior a queda, né? Então eu busco muito isso. Essa minha busca ela é muito profunda, ela sempre foi muito profunda em relação a essas coisas, né? De encontro comigo mesmo, principalmente. Nada a ver com outras pessoas, assim, né? Se eu puder auxiliar, ajudar, com certeza vou fazer com muito amor, com muito carinho, com muito afeto, né? Da maneira dentro dos meus limites que eu posso ajudar, com certeza. Sem interesses, sabe? Não tenho interesse de ganhar dinheiro com isso, nem... Claro que tem que sustentar, tem que, né, manter, tem custos e tudo, mas o propósito é não ganhar dinheiro por esse meio, né? Por esse caminho, sim por outros caminhos, de outras formas. Então, para que eu possa realmente caminhar assim mais limpo possível dentro da minha consciência, de colocar minha cabeça no travesseiro à noite e eu poder dormir em paz, tranquilo, sabe, sabendo que eu não estou fazendo mal a nada nem a ninguém e nem a mim mesmo, principalmente, né? Que esse é o grande propósito, né, a minha grande busca, não fazer mal a mim mesmo, né? E obviamente que eu também não vou ser hipócrita, que também óbvio que eu também busco também os benefícios. E os benefícios é porque me sentir bem, estar feliz, me sentir pleno, me sentir vivo, me sentir conectado com a natureza, com o divino, com a consciência universal, cósmica, sabe? Para eu me sentir dentro de um propósito aqui, né? Porque se eu não estou dentro de um propósito, estou aqui para dormir, comer e transar, entendeu? Qual o propósito? Eu não vejo propósito nenhum nesses propósitos. Comer, dormir e ter que fazer sexo, sabe? É muito mais que isso, é muito mais profundo que isso, né? O amor não é uma palavra, ele é a ação. Então, se eu estou amando sem praticar esse ato de amorosidade, sem praticar esse ato de amor comigo mesmo, para eu poder, né, oferecer pelo menos um pouquinho de amor para quem chegar, para quem se aproximar, eu não estou fazendo o propósito que a gente talvez, provavelmente, tenha vindo fazer aqui. Talvez também não, às vezes pode ter sido também que a gente vem aqui para fazer a bagaceira também, fazer o que quiser, de repente a gente já é iluminado lá no céu, e eles fizeram um grande parque de diversão e falou assim, vai lá se divertir, vai lá comer, vai lá viajar, transar, vai curtir os prazeres, né? Sendo que nós temos esse instinto dentro da nossa natureza humana, dentro dessa, né? Faz parte da gente. Então, por que também às vezes também a gente se alimentar? Então, são duas coisas, né? Dois caminhos, dois lados, né? Que eu sempre me questiono, sempre me pergunto e é sempre onde todo mundo anda, nessa corda bamba, né? Entre o ser pleno, feliz, conectado, né? E o também aproveitar, né, os prazeres, né, os prazeres de comer, de fazer amor com a pessoa que ama, né, isso é muito prazeroso, isso é muito gostoso, claro que é, né, mas isso tem que ser de uma forma consciente, uma forma sabiamente amorosa, com respeito, com verdade, sem criar traumas, bloqueios, sem falta de empatia pelos sentimentos das pessoas, sabe? Eu sou muito empático nesse sentido. Então eu busco sempre também ser empático em relação à minha relação com as outras pessoas, né? Mas enfim, irmãos, gratidão, muita luz, muita paz, muito amor para todos, né? Que quem quiser sintonizar com essa frequência, sintonizar com esse processo, com essa verdade, né, de fazer, né, uma mudança a nível físico, mental, emocional, espiritual, né, de fato, e entrar num outro patamar de energia, de felicidade, de frequência, sabe? Deixar para trás um monte de crença, um monte de ilusão, um monte de coisa que você achava que você não era capaz. Eu posso estar te auxiliando um pouquinho, de alguma forma, sabe? Para que você entre em contato comigo, eu vou deixar meu telefone, meu e-mail, algum telefone do instituto, da Suzana, alguma coisa assim. E né, você entra no grupo de WhatsApp, de repente venha fazer um processo mais tranquilo de 5 dias, de 10 dias. A gente faz os processos de desintoxicação, de pranayama, de meditação, para você começar a sintonizar como você vai trabalhar durante um processo desse, né? Se sentir mais confiante, né? De repente já ir trabalhando jejuns, né? Um dia, 2 dias, 3 dias. Depois fazer um jejum mais prolongado só de 4 dias, só de água,
né? A gente pode fazer um processo mais espiritual dentro da busca da visão, que é 4 dias na montanha, 4 dias, né, numa roda de proteção, né, dentro de uma barraca, sem água, sem comida. Isso também foi um processo muito importante para mim, né? Ele me fez perder vários medos de estar no mato sozinho com bicho, né? De você perder o medo de você morrer de sede, né? Você não vai morrer de sede 4 dias, nem ficar sem comer 4 dias. Então foi um processo que mexeu bastante com o ego, também ajudou na parte emocional em relação a conectar com esse jejum, né? E então assim, tem várias coisas que a gente pode estar trabalhando, né? Várias limpezas, várias intoxicações, vários processos mentais, vários processos dentro dessa mente racional que fica querendo sabotar a gente, né? Eu juntamente com a Suzana, para que você tenha tranquilidade, que venha em paz e faça um processo lindo, né? De forma tranquila, assim como eu fiz, né? Sem sofrer, sem ficar mal, sem ficar de cama, né? Conseguir realmente fazer a conexão com a natureza, de andar, de ver os bichos, de ver os pássaros, de ver o sol, de ver as nuvens, né? De sentir o cheiro da chuva. Eu tô sentindo o cheiro de tudo, tudo. Teve um churrasco que as pessoas devem estar fazendo, sei lá, uns 5 km de distância aqui, uns dias atrás, eu tava sentindo o cheiro, né? O meu ouvido também escuta as músicas de uma outra forma. Então, assim, é só coisa linda, só coisa, sabe, que faz a gente sentir mais vivo, mais conectado, mais feliz, mais pleno, mais intuitivo, né? Fazendo com que a gente volte, né? Saia desse processo e a gente consiga trabalhar de uma forma mais criativa, sabe? De uma forma mais lúcida, de uma forma buscando aquilo que a gente realmente quer fazer e trabalhar aquilo que a gente ama e que faz a gente feliz. Então é isso. Namastê, amados. Tá acabando. Tô muito feliz, muito feliz. Nossa, eu nunca esperava que ia ser tão bom. E a gente se encontra, a gente se vê, né, nas redes sociais ou pessoalmente. E tamo junto, somos um só, de fato, viu?